Como fazer uma planilha de controle de empréstimos com uma aba para você registrar os pagamentos. Assim você consegue saber o valor que a pessoa emprestou, taxa de juros, número de parcelas, o quanto que ela já pagou, o saldo devedor, parcelas pagas, quanto de parcela que falta pagar e etc. É realmente uma planilha bem automática, ó, porque ela usa bastante fórmula para te ajudar. Você preenche algumas informações apenas, ó, isso daqui, onde temos o número do empréstimo, coloca a data do empréstimo, nome da pessoa, valor emprestado, taxa de juros anual, número de parcelas e data do primeiro vencimento. Acabou. O resto o Excel faz sozinho. E aí, aqui na aba de pagamentos, você vem e registra cada pagamento. O legal é que quando você seleciona o nome, exemplo, aqui eu estou usando o empréstimo número 100. Só que se eu colocasse o empréstimo número 104, automaticamente o nome muda para mim, tá vendo? Aí fica uma planilha bem automatizada. Então, na prática, pessoal, de forma 100% gratuita, a gente vai fazer essa planilha aqui. Juntos, eu e você, passo a passo, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, e antes da gente começar, um aviso muito importante. Esse conteúdo tem a finalidade exclusivamente educacional. O objetivo é ensinar Excel, fórmulas e organização de dados em planilhas. A planilha apresentada é apenas um modelo de exemplo e não representa orientação financeira, contábil ou jurídica. Cada usuário é responsável por revisar os dados, validar os cálculos e utilizar a ferramenta de forma correta e adequada. E como professor de Excel, não me responsabilizo por erros de preenchimento, alterações feitas na planilha, decisões tomadas com base nelas, perdas financeiras ou qualquer uso inadequado. Então, use com responsabilidade. Para que possamos fazer a nossa planilha de empréstimos aqui no Excel, vamos começar com a aba onde vamos registrar cada empréstimo. Então, nesse caso, pessoal, essa primeira aba vai ser a aba de empréstimos. Eu vou até clicar aqui na esquerda, no número 1, para poder selecionar toda a primeira linha. E então, página inicial, clico na caixinha de cor e vou utilizar aqui uma corzinha verde. Agora, na linha 2, eu clico para selecionar tudo e vou colocar uma cor diferente, talvez um azul. A ideia, pessoal, é só criar aqui um cabeçalho para ficar mais organizado as informações. Essa linha 2 que fizemos, na divisão de 2 com 3, eu posso clicar, segurar e arrastar para cima, porque dessa forma eu consigo deixar a linha mais fininha. E agora na linha 1, eu clico, seguro e arrasto para baixo, porque dessa forma dá para deixar a linha um pouquinho maior. Aí realmente fica com cara de cabeçalho. Aqui eu vou escrever aba para registrar empréstimos, algo do tipo. Eu vou deixar só empréstimos mesmo, empréstimos. Enter. Página inicial, posso aumentar bastante o tamanho dessa escrita. Posso fazer aqui um alinhamento para ela. Coloco uma cor para a letra, pode ser um verde escuro. E coloco uma fonte diferente, ó. Dá até para aumentar mais um pouco, assim. Agora que fizemos essa primeira parte, pessoal, do cabeçalho, está na hora de poder criar a tabela onde a gente vai registrar de fato cada empréstimo. Para isso, eu vou começar com algumas informações muito importantes, na minha opinião, que são o número do empréstimo. Aqui você vai colocar números sequenciais. Empréstimo 1, empréstimo 2, empréstimo 3, 4, 5 e assim vai, tá bom? Então é sempre sequencial e cuidado para você acabar não repetindo nenhum número. Minha sugestão é o quê? Você começar mesmo do primeiro e depois vai de 1 em 1. 1, 2, 3, 4. Porém, se você quiser uma precisão um pouco maior, professor, como é que eu vou saber se eu não estou repetindo número nenhum? Uma dica. Você pode selecionar estas células, página inicial, formatação condicional, regras de realce e então valores duplicados. Simplesmente clica no OK. Agora, pessoal, se acontecer dentro desse intervalo, tudo bem que aqui tem pouquinhas informações, mas depois vai sim, vai funcionar para as outras linhas que a gente colocar. Se acontecer de você estar registrando os empréstimos, empréstimo 100, 100, opa, registrei igual, tá vendo? 102, 101 e 100 de novo. Opa, registrei igual. Então, sempre que você coloca números iguais, agora fica de vermelhinho, facilitando bastante você saber que teve aí um empréstimo que se repetiu. Agora, evita qualquer tipo de problema. Bom, então, fiz aqui alguns cadastros fictícios. A próxima coluna, que é muito importante para mim, é saber a data do empréstimo. Isso aqui é mais para controle interno mesmo, para você saber quando que foi feito cada empréstimo. Digamos que o primeiro empréstimo foi feito no dia 1 de 1 de 2026. O segundo foi no dia 15 de 1 de 2026. Aí o outro aqui foi no dia 4 de 1 de 2026. Não precisa, tá, pessoal? Tá em ordem cronológica isso daqui. Você pode registrar à medida que realmente vai acontecendo aí cada empréstimo. Na próxima coluna, outra informação que pode ser bem importante é o nome da pessoa. O nome da pessoa, da empresa, para quem esse empréstimo está sendo destinado. Então, digamos aqui, ó, a primeira pessoa, João Paulo. A segunda foi o José Campos. A terceira foi o Davi. E depois aqui a gente tem Ana e Maria, por exemplo. Então, são essas pessoas que pegaram aí cada um destes empréstimos.
Tá vendo que eu vou até aumentando, né, o tamanho da coluna. É só você clicar na divisão de uma com a outra, arrastar para a direita ou para a esquerda. Porque fica mais fácil. Ó. Agora, pessoal, na próxima coluna, eu posso colocar o valor emprestado, ou o valor do empréstimo, certo? O valor total. Você pode colocar e escrever da forma que você achar que fica mais fácil. João Paulo, vou colocar aqui, teve um empréstimo de 50 mil. José fez um empréstimo de 22, 123. Davi teve um empréstimo de 12.345. Ana de 5 mil reais. E Maria de 1.500 reais. Pronto. Só que esse valor emprestado, pessoal, você concorda que isso daqui é dinheiro. Mas qual tipo de dinheiro? É dólar? É euro? É reais do Brasil? Então vamos selecionar estes valores e colocar eles na página inicial, clica aqui na moeda e escolhe reais do Brasil. Pronto. Assim fica mais fácil ó, de entender que estamos falando de dinheiro em si. Depois do valor emprestado, eu vou colocar taxa de juros. E aqui tem que tomar muito cuidado, porque é facinho de errar esse detalhe. Taxa de juros tem um detalhe. Taxa de juros pode ser considerada de diversos períodos. Taxa de juros diário, mensal, anual, semanal e assim vai, né? Então, nesse caso específico, pessoal, eu vou considerar a taxa de juros sendo uma taxa de juros anual. Eu vou até escrever aqui em cima, para não ter erro, tá bom? Anual. Aí eu clico nesse anual, coloco ele aqui de vermelho, posso até centralizar ele, para eu não esquecer que essa taxa de juros é anual. E aqui também a gente vai colocar em porcentagem. Então já deixa eu selecionar tudo e clicar lá em cima na porcentagem, porque já fica certinho. Digamos que esse empréstimo do João, a taxa dele foi 10%, do José foi 8,5%, do Davi foi 12,5%, da Ana foi 9% e da Maria foi 11%. Se você quiser, você pode até selecionar essas porcentagens e aumentar um pouco as casas decimais. 1, 2. Porque assim você consegue ver mais detalhes, ser mais específico. Depois da taxa de juros, é muito interessante você poder ter o número de parcelas. Ah, mas como é que eu vou saber o número de parcelas? Geralmente, pessoal, o número de parcelas bate com o número de períodos que a pessoa fez o empréstimo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: se você faz um empréstimo que vai ser pago em 10 anos, quer dizer que ele vai ser pago em 120 parcelas. Certo? É mais ou menos a mesma coisa. Você concorda? Porém, esse número de parcelas, qual que é a minha ideia? É saber a quantidade de parcelas que a pessoa vai fazer, até zerar este empréstimo. Então, aqui é como se fosse realmente o prazo de pagamento, prazo do empréstimo e assim vai, tá bom? Então aqui, ó, 120 parcelas. Aí esse José, ele fez o parcelamento em 20 anos. 20 anos daria 240, certo? 240 parcelas. Aí aqui o Davi fez em 36 parcelas. A Ana fez em 24. E a Maria fez em 120 também. Pronto, é isso aí. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Diminuir um pouquinho essa coluna aqui. Na próxima coluna, o que eu posso ter? Eu posso ter a informação de data do primeiro vencimento. A data do primeiro vencimento é bem legal, porque assim você sabe mais ou menos se o primeiro vencimento aqui, ó, do empréstimo do João é no dia 14 de 1 de 2026, eu sei que o segundo vencimento vai ser no 14 do 2, no 14 do 3 e assim vai. É bom porque a gente sabe qual que vai ser o primeiro pagamento que ele vai fazer. Então aqui eu posso colocar a data de primeiro vencimento de todo mundo. Coloco aqui as datas. Na próxima coluna, depois da data do vencimento, a gente pode ter o valor total previsto. Isso aqui vai ser uma fórmula, tá, pessoal? Não se preocupe que a gente vai juntos fazer essa fórmula. Valor da parcela. Pronto, daqui a pouquinho a gente resolve essas duas fórmulas. Deixa eu aproveitar e já aumentar um pouco o tamanho dessas duas colunas. Essa daqui também. E como vai ser uma fórmula, eu posso pegar esse anual que eu escrevi, vou copiar a informação que tem nele com Ctrl C e depois com Ctrl V eu colo. Ctrl C para copiar, clico no valor previsto, Ctrl V, Ctrl V. Só que ao invés de anual, eu vou escrever fórmula. Dá até para escrever de minúsculo, se você quiser. E assim ficar um pouquinho mais discreto. Pronto. Então aqui é fórmula. E eu gosto de deixar a fórmula desse jeito. Ó. Eu seleciono as células e também pinto elas de uma corzinha cinza. Para eu saber que é fórmula e que eu não preciso ficar mexendo, não preciso me preocupar. Só que além dessas duas colunas de fórmula, a gente vai ter mais algumas colunas de fórmula. E não se preocupa, pessoal, porque fórmula não é você que vai ter que ficar calculando. É o próprio Excel que vai, linha por linha, fazer esse cálculo para você. Você vai fazer a fórmula uma vez só e depois é o Excel que vai cuidar do resultado. Depois do valor da parcela, a gente pode ter o total pago, que o Excel automaticamente consegue retornar para a gente o quanto que cada pessoa já pagou de cada empréstimo. Dá para a gente saber também o saldo devedor.
Na próxima coluna a gente pode colocar parcelas pagas, o total de parcelas, e parcelas restantes. Digamos que de 120 parcelas do João, ele já pagou 18. Então, quanto que falta? Assim a gente consegue saber essa comparação. Dá para aumentar também essas colunas aqui. E como é tudo fórmula, eu posso copiar essa mensagem de fórmula e também copiar essa célula cinza para todo mundo. Agora está na hora de a gente fazer e deixar essas fórmulas funcionais. Só que antes da gente deixar a fórmula funcional, o que eu gosto de fazer é transformar essa nossa planilha numa tabela. Ah, professor, mas já não está fazendo uma tabela? Sim, já estamos. Porém, o Excel tem uma ferramenta chamada tabela. E é justamente ela que a gente vai usar. Então, vou selecionar tudo que eu fiz, ó, desde aqui do cabeçalho. Esse cabeçalhozinho de vermelho, não, você não seleciona ele. Seleciona o cabeçalho e todas as linhas que você acrescentou junto comigo, até o final. E então a gente vem aqui no inserir tabela. Eu simplesmente vou clicar no OK, porque sim, minha tabela tem cabeçalhos. E dá até para diminuir a coluna A. Clica e arrasta para a esquerda, porque assim a gente ganha um pouquinho de espaço. Então olha que interessante, pessoal. Agora a gente já tem uma tabela. Qual que é o benefício da tabela? Sempre que você adicionar novas linhas, vou colocar aqui o número 102, Enter. Opa, ficou vermelhinho. Por quê? Porque já tinha antes. Então veja que esse vermelho, esse alerta, funciona em todas as novas linhas que você adicionar. E para você colocar novas linhas, é só você continuar digitando linha embaixo de linha, igual eu fiz aqui. E dá para ver ó, que inclusive as fórmulas já foram puxadas para baixo. Então tá tudo certinho. Mas deixa eu remover essa linha aqui, e assim que remove também, ó, clica no número, botão direito excluir, linha da tabela. Esse número 100, deixa eu colocar ele como 104, e é isso aí. Pronto, agora tá tudo certinho. Vamos lá, pessoal. Calcular aqui, finalmente, as fórmulas. O valor total previsto vai ser igual o número de parcelas, que está aqui, ó, número de parcelas, vezes o valor da parcela. Enter. Opa, mas deu zero, professor. Deu zero mesmo. Por quê? Porque o valor da parcela ainda está zerado também. E deixa eu transformar esse valor da parcela para reais do Brasil. Agora, o valor da parcela, muita atenção, pessoal, porque é uma formulinha um pouquinho diferente aqui no Excel. Igual PGTO. Essa fórmula é uma fórmula que nos ajuda a calcular o pagamento de um empréstimo com base em pagamentos e uma taxa de juros constantes. Deixa eu clicar duas vezes no PGTO. 1, 2. A primeira coisa que o PGTO nos pede é a taxa. Porém, pessoal, aqui a gente tem que prestar muita atenção. Por quê? Ainda não clique em nada. Aqui a gente está usando taxa de juros anual. Exemplo, 10%. 10% de juros, isso daqui é por ano. Então quer dizer que... Vamos pegar um outro exemplo para ficar mais fácil. Se fosse 12% ao ano, quer dizer que 12% ao ano, então a pessoa paga 1% todo mês? Não paga 1% todo mês. Porque a taxa de juros nominal é diferente da taxa de juros efetiva. Uma coisa é diferente da outra. Então, eu não posso simplesmente pegar essa taxa de juros e dividir ela por 12. Porque senão ficaria uma taxa de juros errada. Não faz sentido fazer isso. Até porque juros, o que a gente está calculando aqui, é juros em cima de juros. Então, eu não estou somando mês 1 com mês 2, com mês 3, com mês 4. Não. É um multiplicando em cima do outro. Taxa sobre taxa. Então, não dá certo fazer essa divisão simples. Mas por que a gente precisa fazer divisão também? Porque a taxa de juros está sendo calculada por ano. E o valor e o número de parcelas é algo mensal. Quantas parcelas mês a mês a pessoa vai pagar? Aqui nesse caso, ó, são 120 parcelas, ou seja, 120 meses. E o 10% de juros é os juros do ano inteiro. Depois que a pessoa pagou 12 parcelas, sendo a taxa de juros destas 12 parcelas iguais a 10%. Então, pessoal, a gente vai ter que fazer um pequeno ajuste nessa taxa. E sim, eu acho que é válido, por quê? Porque facilita na hora do preenchimento. Deixa o Excel fazer o cálculo. Facilita no seu preenchimento. Ó. Então a gente já selecionou igual PGTO, abriu parênteses. O que eu vou fazer? Eu vou abrir outro parênteses. Por quê? Porque eu quero que esse cálculozinho simples que eu vou fazer agora seja feito primeiro. E nada mais é do que 1 mais a taxa. A taxa qual que é? Essa daqui, ó, 10%, que é a taxa anual, tá bom? Agora, eu fecho parênteses e vou elevar. Elevar é o chapeuzinho, né? Aqui, ó, elevar. Esse símbolo aqui, ó, elevar. Às vezes você tem que apertar ele duas vezes mesmo, ó, para ele ativar, tá bom? Aí você deixa um só, elevar, pelo quê? Abre parênteses, 1 dividido por 12. Fecha parênteses. E então, pessoal, dessa forma a gente consegue calcular uma taxa mais precisa. E no final eu vou colocar menos 1. Beleza, vamos lá, ponto e vírgula. Agora o que a gente vai ter aqui? Ó, número de períodos. E o número de períodos nada mais é do que esse 120 que eu coloquei, que é o número de parcelas. É o quantos meses, né, que a pessoa contratou esse empréstimo. E agora, ponto e vírgula, qual é o valor emprestado, né?
O valor emprestado é esse 50 mil. Dou Enter. Opa, esqueci de fechar parênteses. Ok, peraí. Vamos lá. Lá no final, clica lá no final. Fecha parênteses. E dá Enter. Pronto, agora sim. Tá vendo que o valor da parcela ficou um valor negativo? Mas por que isso acontece? Porque, por padrão, o Excel, em fórmulas financeiras, entende o seguinte. O dinheiro que sai da sua conta é um valor negativo. E o dinheiro que entra é um valor positivo. Porém, nesse caso, eu gostaria de deixar sempre valor positivo. Então, eu clico 2 vezes no valor da parcela, 1, 2, e depois do sinal de igual, antes do PGTO, eu simplesmente coloco um tracinho de menos. Enter. Pronto, aí resolve o problema. Então aqui a gente tem o valor total previsto que a pessoa vai nos pagar e o valor de cada parcela. Agora, para saber, pessoal, quanto que a pessoa pagou, saldo devedor e essas demais informações, seria legal a gente finalizar primeiro a segunda aba, que é onde a gente vai registrar cada pagamento. Porém, olha só, total pago ainda não dá para a gente fazer, mas o saldo devedor já dá para deixar pronto, porque o saldo devedor vai ser igual o valor total previsto menos o valor pago. Enter. E parcelas pagas também não dá para fazer ainda, porque a gente precisa da outra aba, porém as parcelas restantes serão igual ao número total de parcelas menos as parcelas pagas. Enter. É isso aí, pessoal. Então aqui ficou faltando só 1, 2 coluninhas para a gente finalizar. E se você quiser para deixar mais organizado, você pode selecionar tudo isso daqui que você fez até o final, e então na página inicial dar uma alinhada ao meio, centralizar as informações. Ó. E agora, aqui em cima no design da tabela, você pode até mesmo escolher um diferente tipo de cor. Verde, azul, amarelo. Eu vou escolher aqui um verde, porque eu acho que combina com o que eu estou fazendo. Combina com essa cor tudo verde. Lá na aba, pessoal, eu vou clicar com o botão direito, renomear, e vou chamá-la de empréstimos. Porque assim combina com o título. Só que agora eu vou adicionar uma aba nova, botão direito, renomear, e vou chamar de pagamentos. Enter. Só que é muito importante voltar aqui no empréstimo e copiar esse cabeçalho, para não precisar fazer tudo de novo, né? Então seleciona a linha 1, 2, 3, e aí você pode usar o Ctrl C para copiar, e depois você usa o Ctrl V para colar. Ctrl C para copiar, vem nos pagamentos, clica na primeira linha, Ctrl V. Aqui, pessoal, eu vou simplesmente escrever, ao invés de empréstimos, delete, pagamentos. Opa, e ficou aqui essas linhas, né? Então, peraí. Deixa eu clicar em toda a linha 3, botão direito e excluir. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? Como já temos aqui vários empréstimos registrados, esses empréstimos, à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão pagando as parcelas dos empréstimos. Então é justamente para isso que essa aba do pagamento vai nos ajudar. Aqui na aba de pagamentos, minha ideia é tentar fazer uma planilha o mais resumida possível, para facilitar no dia a dia, na hora que você for fazer os lançamentos. Então eu pensei em colocar as informações como data do pagamento, que a pessoa fez cada pagamento. Na próxima coluna a gente pode ter o número do empréstimo. Só que esse número do empréstimo, você não precisa decorar de cabeça cada empréstimo que você cadastrou. Porque aqui a ideia é ter uma lista que te mostra cada um daqueles empréstimos. Depois, a gente pode ter o nome da pessoa e da mesma forma, selecionou o empréstimo, automaticamente o nome da pessoa altera para você. Depois a gente pode ter o valor pago e uma observação para você escrever algumas informações que são importantes. Vamos ajustar um pouquinho e aumentar um pouco o tamanho dessas colunas para ficar melhor. Aqui aumenta bastante, o valor também. E a observação. Pronto. Vamos lá, vamos fazer uma simulação. Digamos que no dia 14/2/2026, o empréstimo lá do João, ele pagou a primeira parcela. Mas e aí? Como é que... Eu não lembro de cabeça o nome do João, não lembro o número do empréstimo dele. E aí, como é que eu resolvo isso? Então, o que a gente pode fazer? A partir, pessoal, dessa tabela que temos aqui, vou te dar uma super dica de Excel. Você vai retornar estes números que foram cadastrados. E pode ser que a sua versão de Excel seja mais antiga, mais nova, intermediária. Então vou te passar uma dica que provavelmente vai funcionar em versão antiga, nova e assim vai. Clique em qualquer célula vazia do Excel, igual, e seleciona só os números de empréstimos que você tem. Porque dessa forma o Excel vai te retornar o nome da tabela e o nome da coluna que você selecionou. Tá, mas por que isso é importante? Porque agora, selecionando essas informações, você pode clicar com o botão direito do mouse e vir aqui embaixo em copiar. Feito isso, pessoal, a gente pode vir aqui em pagamentos, clicar no número do empréstimo e então em dados, você vai em validação de dados e aqui dentro, ao invés de usar qualquer valor, você pode usar uma lista. E aqui que está o truque e que muita gente às vezes acaba se perdendo. O que a gente vai fazer aqui? Usar igual, indireto. Essa é a fórmula do Excel. Aqui que está o truque. Agora você abre parênteses e abre aspas.
E sabe aquela parte de texto que copiamos? Você clica aqui com o botão direito e cola aquela informação. Ó. Nome da tabela, nome da coluna, fecha aspas, fecha parênteses e dá um Enter. Agora, toda vez que você precisar retornar o número do empréstimo, você só clica na lista e já vai estar prontinho aqui para você. Ó. Ah, professor, mas e se acontecer de ter novos empréstimos? Tudo bem, se tiver novos empréstimos, aqui também já vai aparecer para você de forma automática. Todos os novos empréstimos que você cadastrar. E agora, como que eu retorno o nome da pessoa? Para retornar o nome da pessoa, a gente pode usar no Excel alguma fórmula de busca. PROC-V, PROC-X, índice CORRESP, PROC e etc. Eu vou fazer utilizando PROC-V. Ah, mas por que você não usa o PROC-X, que é mais novo, mais moderno? Pessoal, porque tem gente que usa o Excel em versões antigas e não tem PROC-X. Então eu gosto de mostrar uma forma que todo mundo consegue fazer. Seja você que tem a versão nova ou quem tem a versão um pouquinho mais antiga, tá bom? Mas não se preocupe, porque os dois funcionam. Eu vou fazer aqui igual PROCV, PROC-V, 2 cliques, 2, valor procurado. O que eu procuro, pessoal? Procuro o número do empréstimo, ponto e vírgula. Aonde que eu procuro? Qual é a matriz, a tabela, onde que eu procuro esse empréstimo? Eu procuro ele aqui, ó, nos empréstimos. Vou selecionar, pessoal, toda a coluna B, toda a coluna C, toda a coluna D, dessa forma que eu fiz. Ponto e vírgula. Número e índice da coluna, o que é isso? É a coluna que eu quero retornar como resultado. Eu selecionei a primeira coluna, aí depois tem a segunda e depois tem a terceira. Então é basicamente o número da coluna que você quer retornar. No meu caso, o nome da pessoa está na terceira coluna que eu selecionei. E é justamente essa informação que eu quero retornar. Então essa informação é a coluna 3. Eu digito então dessa forma o número 3. Ponto e vírgula. Agora o Excel vai pedir para mim se eu quero uma correspondência exata ou aproximada. Eu quero a correspondência exata. O que quer dizer? Que se eu selecionar o número 100, eu quero que o Excel retorne literalmente o nome correspondente a esse empréstimo. Eu não quero que ele fale assim, ah, não achei o número 100, então vou retornar o 101, porque na minha cabeça é mais próximo. Não, não quero que isso aconteça. Eu quero exatamente o que eu procuro. Então é correspondência exata, 1, 2, e dou Enter. Pronto. Agora toda vez que eu troco ali o número do empréstimo, olha que legal, o nome da pessoa também é alterado automaticamente para mim. O valor pago, pessoal, eu venho aqui e digito o valor pago. Ali o João Paulo, o valor do empréstimo dele, a parcela, é R$ 648,88. Enter. E observação se eu quiser escrever alguma coisa, né? Enfim, pagou no boleto, pagou no Pix, enfim. O valor pago é dinheiro, então vamos lá. Página inicial, colocar isso aqui em dinheiro. Agora dá para a gente selecionar tudo, dar uma centralizada nas informações e inserir uma tabela. Por que inserir tabela? Ok? Porque a tabela tem muitos benefícios, como eu vou te mostrar. Digamos que agora eu recebi um novo pagamento de um outro empréstimo ou da mesma pessoa. Vou colocar aqui, ó, dia 11/3/2026. Enter. Qual foi o empréstimo? Clico e seleciono, empréstimo 100 também, do João Paulo, e ele pagou R$ 648,88. Pronto. Olha como é que é fácil inserir novas informações. Então, pessoal, agora fica bem fácil, né? Como a gente tem tabela. É por isso que eu gosto de usar tabela no Excel. Porque você só clica na primeira linha vazia, insere a informação e pronto. As fórmulas, está tudo funcionando para você. Nome da pessoa, não esquece, hein? Vou até pintar de cinza para a gente lembrar que isso daqui é uma fórmula. E dá até para escrever aqui, fórmula, para não esquecer de forma alguma que isso daqui é uma fórmula e a gente não precisa mexer, né? Para não dar bagunça. Tá, mas e agora que eu consigo registrar os pagamentos de cada empréstimo? Como que eu faço para poder retornar o total que foi pago de cada empréstimo e as parcelas pagas? Para retornar o total que foi pago, vamos usar no Excel uma fórmula de soma. Mas não é uma fórmula de soma qualquer, é uma fórmula de soma que vai somar só o que o João Paulo pagou. Ele não pode misturar a Maria com o João, porque não tem nada a ver um empréstimo com o outro. Então, para fazer essa distinção, pessoal, eu vou usar aqui no Excel uma fórmula que é chamada de igual soma-cs. Soma-cs. Clica 2 vezes, 1, 2, e a primeira coisa que ela me pede é o que eu quero somar, qual o intervalo da soma. Bom, eu quero somar o que está aqui, ó, no pagamento, em toda a coluna valor pago. Ponto e vírgula. Agora vamos clicar na barrinha de fórmulas, porque fica mais fácil de acompanhar. Agora está pedindo o intervalo do critério 1. O que é isso? Eu quero somar todo o valor pago? Não, não quero. Eu quero somar todo o valor pago apenas quando o intervalo do número do empréstimo, ponto e vírgula, for igual ao critério que eu tenho aqui, ó, do empréstimo. Pronto, é isso. Agora, toda vez que o número 100, que é o empréstimo 100, for encontrado lá nos pagamentos, ele vai somar o valor do empréstimo 100. Ele não vai misturar o empréstimo 100 com 102, com 104 e etc. Agora ele soma cada empréstimo de forma individual. Enter. Pronto, eu já consigo saber, ó, quanto que cada pessoa pagou para cada empréstimo.
Vou colocar também isso aqui em dinheiro. E por fim, pessoal, falta a gente calcular só a quantidade de parcelas pagas. E a ideia aqui é a mesma. Eu preciso agora fazer uma contagem de quantas vezes cada parcela foi paga. Para isso, a gente vai usar igual conte.sys, que é uma fórmula de contagem aqui no Excel, que me ajuda a contar só o que eu preciso. E nesse caso, eu vou contar quantas vezes cada empréstimo aparece lá na planilha de pagamento. Clico 2 vezes, 1, 2, intervalo do critério 1. Ele está aqui, pessoal, ó, nos pagamentos. Posso selecionar todo o número de pagamento. Ponto e vírgula. Agora, o critério em si, ele está na primeira aba, empréstimos. Vai ser o número 100. Ou seja, vai contar quantas vezes o número do empréstimo aparece na aba de pagamentos. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, etc. Enter. Olha que interessante. Então aqui a gente consegue ver que esse primeiro empréstimo, que é o empréstimo lá do João, está certinho. Foi pago 1.297, 2 parcelas. E se eu pegar aqui um outro empréstimo, ó, vamos lá. No dia 12/3/2026, o empréstimo 104, Ana, foi pago. Coloca aqui o valor qualquer, né? É claro que no seu caso você vai colocar o valor certinho. Quando eu volto aqui nos empréstimos, ó, o 104 ele vai ter que estar mostrando R$2.000 e também uma parcela paga. Será que é isso? Ó, uma parcela paga, R$2.000 pagos, saldo devedor, valor da parcela, total previsto, parcelas restantes, tudo certinho, né, pessoal? A única coisa que eu coloquei lá de forma fictícia foi o valor da parcela, né? O correto seria 227,62. Aqui, ó. 227,62. Enter. Pronto, agora sim, ó. Pago perfeitamente. Acabamos. É isso. Assim que a gente faz uma planilha simples e objetiva para você controlar empréstimos e os pagamentos de cada empréstimo que você precisa. Obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo. E lembrando, todo dia tem vídeo novo, então deixa nos comentários sugestão de melhorias para essa planilha ou sugestão de próximos vídeos que você gostaria de assistir. Valeu e até amanhã. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.